Sim. Não é melhor chamar... Tô chamando ela aqui no ar. Era. Olá. Oi, pessoal. Ninguém. Esperar a galera entrar. Sim. Não é melhor chamar... Eu chamei, eu mandei uma mensagem. Esperar a galera entrar. Sim. Espera aí que eu vou pegar uma bateria. Minha bateria vai acabar. Vou buscar o carregador. Esperar a galera entrar. Espera aí que eu vou pegar uma bateria. Minha bateria vai acabar. Vou buscar o carregador. Esperar a galera entrar. Espera aí que eu vou pegar uma bateria. Minha bateria vai acabar. Vou buscar o... Vamos ver se tem. Estão entrando, estão entrando. Tá entrando. Oi, gente. Tem alguém que mora na avenida. Olá. E Nós já estamos ao vivo, tá, cara? Nós estamos esperando as pessoas entrarem. mais uns 2 minutinhos, aí a gente começa, né? Tem gente já entrando? Com certeza, né, Sheila? Anunciar a Clarice é chamada em grande estilo, mas é também uma responsabilidade, né? Vamos lá, então, pessoal? Vamos. Vamos começar? Vamos lá. Começa a Fê hoje. Só fechar aqui, é porque tem um pessoal que está assistindo pelo meu. Eu vou fechar e vou pedir para vocês irem lá na página, tá? Começa a Fê hoje. Acho que a Kátia caiu, né? Ixi. Bom, então vamos lá. Primeiro, agradecer pela presença. Kátia voltou. Opa! Agradecer pela presença. Dizer que hoje nós vamos começar pelo Facebook. A ideia depois é ir para o YouTube. Vou falar rapidamente para quem está chegando pela primeira vez. Nosso clube começou nesse período de pandemia. A gente decidiu compartilhar um pouco das nossas leituras que nós estamos fazendo, né, literárias. E começou com a gente, mas a ideia é que possa se expandir, que outras pessoas possam estar aqui ocupando esse nosso espaço de discutir sobre as leituras que nós temos feito. Então, o primeiro, a gente começou lendo Harry Potter e a Pedra Filosofal, em virtude da comemoração dos 20 anos, né, da edição do livro, e agora nós decidimos
no último encontro, reler Clarice Lispector, especificamente A Hora da Estrela. Eu tenho a minha versão aqui. E aí, durante esse tempo, nós nos reunimos, refizemos a leitura, e a ideia é trazer o debate público aqui para vocês também, tá? Eu acho que nos tempos que a gente tem vivido, de muitos ataques a tudo que representa esse bem simbólico, e aí eu estou incluindo a literatura como um bem simbólico, é importante a gente, como educador que somos, né, os 4, reafirmar o papel que esse bem simbólico, que é a literatura, e nós estamos chamando aqui para uma discussão muito mais ampla do que pode vir a ser literatura, ela é importante porque ela, de alguma forma, nos permite viver essa vida de uma maneira mais leve ou pesada, mas nos permite viver também, né? E hoje nós vamos falar sobre vida, apesar de todos os contextos que nós temos vivido serem bastante complicados, né? Bom, e aí eu acho que as meninas podem falar, eu só abri. Oi! Então, hoje nós decidimos fazer pelo Face, né? Conseguimos fazer nós 4. E como disse o Felipe, a gente espera também que esse nosso clube aumente, né? No decorrer aí do ano, trazendo mais leitores junto com a gente. Então, eu vou começar então, Fê, fazer algumas perguntas e vocês vão completando e respondendo. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu queria falar o primeiro momento a memória da nossa leitura, né? Clarice Lispector não é uma escrita fácil, e quando eu li, eu acho que provavelmente era para o vestibular ou no ensino médio, eu não entendi quase nada do livro. E talvez isso traga uma frustração, né? A gente está ali na adolescente, 16, 17 anos, para prestar um vestibular e pega um livro que você fala, e agora? Depois eu reli novamente, compreendi, e essa que foi minha terceira leitura para o nosso clube, eu tenho uma outra vivência e fiquei imaginando, né? Trouxe na minha memória que naquele primeiro momento que eu tinha lido, eu não tinha pensado nada disso, né? Eu achava um pouco a história confusa, então me trouxe a minha primeira leitura não foi muito agradável. Que bom a gente poder reler com mais maturidade, com mais experiência e ter uma outra visão da literatura. E para vocês, como que vocês têm na memória desse livro? Eu compartilho também dessa confusão. Para mim, Clarice é muito confusa, né? Seja classificado como um dos mais simples ou não, para mim ela é muito confusa e eu preciso ir, voltar e ler de novo. Tentei ler na minha adolescência, não deu. Aí tentei ler quando eu estava na faculdade, não deu também. E aí, essa vez, eu falei, não, é meta, eu vou tentar de novo e eu vou conseguir. Porque é muito confuso, precisa ir e voltar, você se perde no personagem, né? E aí eu fiquei pensando, esse ano a gente viu, né, que não tá em nenhum vestibular. Mas conversando com as minhas primas, não caiu no meu vestibular também. Mas com as minhas primas caíram. E elas têm 10 anos de diferença. Então, uma acho que prestou vestibular em 2007, a outra presta só em 2017 vestibular. E aí eu fiquei pensando, cara, elas tinham 16, 17 anos para ler esse livro tão confuso, né? Então, às vezes, o quão também não exige da gente essa maturidade literária para compreender e essa habilidade para compreender, né? Um livro complexo ele é. Então, mas eu fiquei orgulhosa de conseguir ler, enfim, A Hora da Estrela. E você, Fê, Kátia, quem quer falar? Se tem alguma memória para mim ler, eu estou relendo novamente, né, A Hora da Estrela. A primeira vez que eu li também foi lá no ensino médio, e acho que essa sensação que a Elô disse é uma sensação muito recorrente em todas as pessoas que ingressam no universo da Clarice, né?
Eu acho que hoje, com a maturidade um pouco maior, né, depois de adulto, um pouco mais de maturidade, a gente consegue entender algumas nuances que ela coloca aí nesse texto em todos os textos dela em especial, mas nesse que eu gosto bastante, uma sensibilidade, uma profundidade muito grande, né? É difícil você, com 17 anos, adentrar nessa profundidade com tanta força, assim, né? Bom, eu vou falar um pouquinho. Eu tive um pouco de diferença de vocês. Na verdade, este livro, não que eu não tivesse lido Clarice, este livro em especial eu li somente na universidade, e acho que isso também revela um pouco de algumas fragilidades que a gente tem quando a gente pensa na educação, sobretudo na formação de leitores. Embora não tenha sido um impeditivo para eu me tornar leitor, mas eu já li numa época em que eu estava muito imerso em discussões de teoria literária, né? E isso também tem um impacto na leitura que a gente faz. Então, eu tinha lido até para um contexto de prova na universidade. Então, e depois, relendo agora, eu pude retomar algumas coisas. A Clarice, ela se tornou uma grande paixão, assim, dentro da... se eu tivesse que escolher, eu escolheria 3 grandes autores que eu gosto muito. Primeiro, Fernando Pessoa, Clarice Lispector, e eu gosto muito também da Virginia Woolf, que tem uma pegada muito parecida, né, de escrita da Clarice. Então, o meu contexto foi um pouquinho diferente do de vocês, talvez. Eu costumo dizer que, às vezes, essa formação em letras, para essa leitura, ela pode ser muito expansiva e, às vezes, em alguns momentos limitantes, né? Porque você acaba fazendo por uma finalidade de analisar, discutir, e essa fruição, que é algo que a gente valoriza bastante, pode, de alguma forma, ser deixada para trás. É isso. Carla tem que ligar o mudo. Tá mudo ainda, Cá? Tá mudo. Oi, melhorou? Sim. Então, esse ano, né, o centenário da Clarice, né, do nascimento, 100 anos, né, em novembro. A editora também, a Rocco, está relançando né, por enquanto foram alguns dos romances, né, pelo que eu li, eles vão reeditar todos. E muita gente que eu acompanho, assim, quer ler Clarice por causa desse momento, né, de 100 anos. E eu estava até conversando com o Felipe, lendo algumas coisas, que para quem está nos ouvindo ou ainda não leu Clarice, eu até perguntei se era melhor começar com os contos, né? Já que é um ano que está todo mundo lendo Clarice, querendo ler alguma coisa dela. E eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês, se vocês indicam, o que vocês indicam para esse centenário de Clarice. Bom, eu assim, particularmente, eu acho que cada um tem uma experiência de leitura, mas particularmente eu não considero esse um dos livros mais complexos da Clarice, pelo menos dos que eu já tive acesso. Se a gente for pensar em termos de extensão, de repente um conto ele pode ser mais atrativo. Eu, por exemplo, já li em vários sextos anos o conto A Felicidade Clandestina, e ter só altas discussões com os meninos, e às vezes quando eu falo isso até gera alguma surpresa entre os meus colegas, dizem, nossa, mas você levou Clarice para o sexto ano, como se a gente tivesse que ter idade para acessar algumas leituras, né? E especificamente, na minha opinião, né, quando a gente fala de Clarice, é uma leitura também complexa. Então, mesmo que eu vá ler aquela história da galinha Laura, ou mesmo do coelhinho, não é uma coisa tão tranquila de se trabalhar, ou mesmo de se fazer uma leitura muito rápida, né, ou superficial. Mas este livro em especial eu indico como um bom acesso, assim, para Clarice. Assim como os contos, né, mas é que tem conto também que vai ter uma complexidade até maior que A Hora da Estrela. Das minhas experiências com Clarice, eu indico Então, também. fiquem aí, né?
quem quiser ler. O Mistério do Coelhinho Pensante. E tem um livro, é novo, eu não sei dizer da editora, eu sei que é uma coleção que chama Antiprincesas. E a Clarice Lispector, um pouquinho da biografia da Clarice Lispector tá nessa coleção Antiprincesas. Então eu indico também que é uma leitura, não é da Clarice, mas é sobre a Clarice, então acho que para iniciar é bem bacana. E falo mais do nosso contexto assim, infanto-juvenil. Minha dica de hoje é mais para infanto-juvenil mesmo. Eu tive também algumas experiências com a sala de leitura em que eu considerava que alguns livros talvez fossem muito densos para que as crianças adentrassem. E os contos eram um caminho que eu tinha, né? Alguns da Clarice eu acho que dão, o que o Felipe falou, dão um acesso legal. A Felicidade Clandestina, apesar de ser extremamente... tem algumas coisas muito complexas, dava uma boa discussão, sim, com as crianças. Tem um outro conto dela que eu gosto muito, mas que nesse momento eu não vou lembrar o nome, e que eu lia bastante com as crianças também. É uma história de duas amigas, e vai mostrando um pouco do universo psicológico dessas duas amigas e uma disputa entre elas. Eu agora não me lembro realmente o nome, faz muito tempo que eu trabalhei ele com os alunos, mas é um conto muito... que deixa a gente muito envolvido, assim, inclusive tem uma pegada de suspense, você chega ao final, né, dele, você não sabe muito bem o que ela vai fazer, o que uma das amigas vai fazer para meio que se vingar da outra. Era um conto que as minhas crianças gostavam muito. Quando eu falo crianças, eu digo do 6º ao 9º ano, né, eles gostavam muito, então era uma boa entrada. A partir da leitura, ou de Felicidade Clandestina, ou de contos mais simples como esses, a gente conseguia fazer com que eles fossem buscar, principalmente aqueles que eram alunos leitores mais proficientes, buscavam A Hora da Estrela ou buscavam outros textos da Clarice, sim, era uma boa entrada. E lembrando que cada um tem uma maneira de entrar, então, de repente, a gente discutiu aqui, para alguns de nós, esse romance que a gente acabou de ler, né, o da Hora da Estrela, ele representa muita complexidade, né? Para mim, eu particularmente acho que é um dos mais difíceis que eu já li, que eu acho que a gente tem que falar abertamente também dessas dificuldades de leitura, porque fica parecendo que ler é sempre algo muito tranquilo, algo que a gente sempre faz com o peito aberto, e às vezes é com o peito aberto, pode ser tranquilo, mas no meio do caminho a gente pode ter dificuldades, né? Então eu me lembro que a minha leitura de A Paixão Segundo GH foi muito mais complexa do que esse e outros romances, por exemplo, que a Clarice tem. E aí, depois... E muitas vezes a entrada também, Fê, ela depende um pouco da mediação que a gente tem, né, com relação a alguns textos. Uhum. À medida que você tem um bom mediador para a entrada de determinados textos, que você consegue fazer essa mediação, fica mais fácil de você apresentar determinado autor que pode ser visto por muitos como um autor difícil, né? Sim, sim. Bom, e o que mais? Bom, então vamos tocar aqui, a gente falou um pouco dessas nossas memórias de leitura, vai ser uma prática nossa, falar de memórias de leitura. Você, se quiser, pode estar aqui no nosso próximo encontro, dividindo um pouco dessa galeria de imagens, e também pensar um pouquinho. Nós estamos fazendo releitura, no caso, né? Nós todos já tínhamos lido em algum momento Clarice. É importante falar de como é que a gente muda quando a gente relê, e se talvez não, quando formos ler daqui a uns 10 anos, nós teremos outras percepções sobre leitura, sobre essa leitura, sobre o texto, sobre o enredo. Então a gente quer continuar também destacando outros aspectos, e a gente gosta muito de falar dos trechos que a gente destacou, que ganham alguma centralidade na nossa discussão. E é engraçado a gente falar de trechos, porque trechos também, de alguma forma, representam a memória da nossa leitura. Então, cada um faz de um jeito. Tem gente que acha um crime riscar, dobrar, prefere anotar num diário, prefere anotar no papel. Eu não tenho problema em dobrar as páginas ou fazer alguns riscos, se for o caso, com lápis, mas geralmente eu prefiro dobrar para depois retomar algumas coisas, mas tem gente que vai achar isso um crime. A gente teve uma discussão engraçada agora, pouco, né, quando a gente estava se preparando para a live, porque eu não risco o livro.
não gosto, me sinto mal até na escola, isso é muito atrás, eu acho que não sei porquê, mas eu tenho essa mania de não riscar o livro, e se eu for fazer qualquer risco no livro, que seja a lápis bem clarinho, e eu gosto muito de colocar post-its e tal, e aí o Felipe diz que dobra a página do livro, aí as meninas escrevem, pintam, aí a gente estava falando como é interessante os procedimentos de leitura também, né? E que cada um tem o seu procedimento. E que tem gente que não faz absolutamente nada, né? Prefere ficar com alguns momentos. Mas como nós tínhamos essa finalidade de depois discutir, então a gente vai registrando esses processos de leitura também para compartilhar com vocês. A Cecília comentou aqui que não é uma leitura tranquila, não. A gente precisa voltar em várias partes do texto, mas é um bom exemplo também, pensando nessa nossa posição de professores, né? De mostrar para os alunos que escrever também tem a ver com organização de ideias. E leitura também tem a ver com o acompanhamento dessa organização que o autor faz, né? Bacana. Bom, então vamos falar um pouco dos nossos textos? Como é que a gente... Posso começar pelo meu destaque, então? Eu quero começar a falar, então, rapidamente, de um destaque especial. Como eu falei, eu acho que essa nossa formação inicial, ela também nos atravessa, e a gente vai, de alguma forma, fazer algumas coisas em função dessa formação inicial. E o que me chamou a atenção no nosso último encontro, enquanto a gente discutia sobre o papel do narrador, eu acho que nesse livro o papel do narrador ganha muito mais evidência, né? Então, o Rodrigo SM, que é o narrador oficial do enredo, ele faz várias incursões interessantes a respeito de um processo que eu vou chamar aqui de metalinguagem, em que ele fala do seu processo de escritor, também bastante dolorido, né? Eu acho que é interessante a gente pensar nisso também. E aí, em alguns momentos, eu não sei vocês, mas enquanto eu lia essas partes do livro, eu fiquei muito atento aos adjetivos que ele usou para descrever as personagens, sobretudo a Macabeia, né? E aí ele também faz uma discussão dentro do seu fluxo de consciência do que é esse processo de nomear as coisas, e especialmente as personagens ou dar nome. Nesta versão que eu tenho aqui, que é uma versão talvez, não sei nem se é a mais recente, está lá na página 15. Ele vai dizer, ele começa no finalzinho da página 14, nas duas últimas linhas, ele diz o seguinte, olha só que interessante o que eu destaquei, né? Ele fala assim, sim, mas não esquecer que para escrever não importa que o material básico é a palavra. Assim é que esta história será feita de palavras que se agrupam em frases e destas se evola um sentido secreto que ultrapassa palavras e frases. É claro que, como todo escritor, tenho a tentação de usar termos suculentos. E interessante a gente se atentar para essas palavras que remetem, inclusive, a alguns dos nossos sentidos, como, por exemplo, né, o paladar. Ele vai dizer o seguinte, conheço adjetivos esplendorosos, carnudos substantivos e verbos tão esguios que atravessam agudos o ar em vias de ação, já que a palavra é ação, concordais? Numa interação total com o leitor, né? Mas não vou enfeitar a palavra, pois se eu tocar no pão da moça, esse pão se tornará em ouro. E a jovem, ela tem 19 anos, e a jovem não poderia mordê-lo, morrendo de fome. Tenho então que falar simples para captar a sua delicada e vaga existência. Limito-me humildemente, mas sem fazer estardalhaço de minha humildade, que já não seria humilde. Limito-me a contar as fracas aventuras de uma moça numa cidade toda feita contra ela. Então, isso daqui me remeteu a algumas outras memórias de leitura que a gente vai falar especificamente, mas me chamou a atenção o Rodrigo SM, na condição de narrador, e um narrador que expõe aquilo que ele pensa, falar um pouco desse processo de escrita, para descrever esta personagem que é a Macabeia, né? Nós estamos chamando aqui de personagem, mas ele fala o tempo todo que tinha algum contato, está relatando a vida de alguém.
e que ele não vai utilizar de palavras suculentas, né, porque, segundo ele, a palavra foi feita para enfeitar. Ele vai utilizar de outras palavras que são mais simples, e aí essa simplicidade também, de alguma forma, está na personagem, para poder fazer essa descrição. Aqui é o básico, né, desse processo de escrita, mas é interessante que depois ele vai, no momento que ele vai descrever as personagens, ele usa adjetivos fortíssimos. Então, uma das coisas bacanas é a gente observar como é que acontece a descrição dessas personagens, como é que esses adjetivos eles são utilizados, e no caso, especificamente aqui, para descrever a Macabeia. Isso é o que ele disse a respeito dessas escolhas. E eu estou chamando aqui de um processo de metalinguagem que nos faz pensar nesse papel também de quando a gente vai escrever e dar existência às coisas, como no caso, a uma personagem. Quem vai agora? Bom, dos trechos que me chamaram a atenção, já pego essa deixa, né, que o Felipe diz, dos fortes adjetivos, e fortes e ofensivos, né, muito ofensivos, porque classificar as pessoas dessa forma é muito ofensivo, e sem usar uma palavra de baixo calão, né, uma palavra de baixo calão, ele consegue ofender. Para mim, assim, que até escorreu lágrimas dos meus olhos, foi quando ele diz assim, na página 60, quando eles estão terminando, né, o Olímpico está terminando com a Macabeia para ficar com a Glória, que era bem alimentada, aí essa é forte também, aí ele diz assim, você, Macabeia, é um cabelo na sopa, não dá vontade de comer. Nossa, é muito, muito, muito ofensivo. Muito ofensivo. Eu acho que essa é um dos jeitos mais humilhantes de você definir alguém. Né? O que é o cabelo na sopa? Quem é que se agrada com o cabelo na sopa? Então, essa passagem, para mim, foi avassaladora. Me deixou muito chateada. Bom, eu tenho algumas passagens que me deixam me deixaram pensando. Acho que eu tô esse momento de quarentena aí tem deixado a gente um pouco intrínseco demais, né, olhando para si mesmo e tentando descobrir algumas coisas. E uma das passagens que me chamou muitíssimo a atenção está na página 42, parece que fala um pouco da gente, assim, né? O quanto é importante a gente encontrar-se com si mesmo, quando ela encontra-se com ela ali, né? Encontrar-se consigo própria era um bem que ela até então não conhecia. Acho que nunca fui tão contente na vida, pensou. Não havia nada, não devia nada a ninguém e ninguém lhe devia nada. Eu acho que nesse momento que a gente tem vivido aí, essa quarentena tem sido tão difícil para a gente, né? E acho que é o momento da gente pensar em encontrar-se com si próprio. Então, eu olhei um pouco por esse lado. Me chamou muita atenção isso na hora, porque eu acho que a gente tem uma dificuldade tremenda de se encontrar consigo mesmo. Às vezes a gente é meio macabeia, né? De não conseguir se ver, se encontrar. E a gente, às vezes, segue esse determinismo que a própria Macabeia tem, de que é assim, tem que ser, é uma mulher que é forte, mas ao mesmo tempo é apagada por esse meio social, por essas condições que ela vive. Então, acho que é hora da gente se encontrar conosco mesmos, né? Assim, é hora de olhar para si. Eu não sei, eu acho que toda essa leitura que eu fiz foi muito embebida disso que eu tenho sentido nesse momento, assim, desse distanciamento social, e eu acho que isso me tocou muito. As passagens que mais me tocaram foram essas passagens que dizem um pouco para mim sobre esse momento. Legal. Acho que a Carla conseguiu voltar. A gente está falando das nossas... Vocês estão me ouvindo? Que travou, eu tive que até mudar de lugar. Vai lá, a gente está falando do que a gente mais gostou, dos trechos. Aí, né? Dá para eu falar, então? Eu vou ler um trechinho que me marcou. Um dos, né? Maca, porém, jamais disse frases. Em primeiro lugar, por ser parca de palavra. E acontece que não tinha consciência de si e não reclamava nada. Até pensava que era feliz.
Então, essa parte, né, dela não reclamar de nada e achar que era feliz, né, me marca bastante, né? O que é a felicidade para essas pessoas que não têm muito conhecimento de palavras, né? Muitas coisas ela questionava, ela só tinha o rádio para ouvir e ela achava que a vida dela era feliz, né? Então, assim, como a gente pode ter, qual que é a sensação, né? O que é ter essa vida feliz? Faz a gente pensar bastante, como a Kátia disse, nesses tempos de pandemia, então, bem mais. Bom, então nós temos alguns trechos, eu coloquei aqui no chat. Se alguém tem algum trecho que marcou, eu falei um pouquinho do trecho que me chamou a atenção, que é desse processo de criação e de escolha de palavras, e que eu vou usar com o pessoal, os formadores, que nós estamos estudando um pouco análise linguística, nós montamos um grupo de estudos. A Elô falou de como foi forte ouvir que a personagem foi comparada a um cabelo, um fio de cabelo na sopa, ou seja, totalmente indesejável. A Kátia destacou um pouco desse aspecto mais interior e determinista da personagem, e a Carla falou um pouquinho de como é que ela foi descrita, né? Algo parco, ou algo muito pobre, né? Muito sem essa motivação maior. E aí, antes disso, nós tínhamos perguntado para algumas pessoas que estão nos acompanhando como é que elas também faziam a leitura, porque eu falei que eu dobro, né? Não sei se dá para ver. Eu faço algumas dobrinhas, sobretudo se eu for utilizar. A Dani Terciana, ela diz que riscar o livro para ela é uma apropriação dele. Então, eu acho que isso é algo bacana, né? Você se sente próximo. A Aurilane disse que marca o texto sempre, e nós estamos falando de leitura literária, e tem gente que eu conheço pessoas que não fazem absolutamente nada disso, né? Que preferem seguir o curso da leitura. Bom, não sei se mais alguém gostaria de destacar, especialmente algum trecho. Se você tiver, você pode colocar aqui no nosso chat. E a gente gostaria de seguir fazendo mais alguns destaques a respeito dessa nossa leitura, tentando fazer algumas relações que a gente sempre gosta muito. Eu acho que ler é um processo encadeado, então você só tem essa possibilidade de relacionar quando você lê muitas coisas, né? Então, nesse caso específico, nós estamos sempre chamando a atenção para que, quando a gente participa de um clube de leitura, como é bacana a gente poder fazer relação com outras leituras. E aí eu estou incluindo aqui a leitura literária, mas você pode fazer relação com algum filme que você tenha assistido, alguma canção que você goste muito. Dessa discussão aqui inicial da Hora da Estrela, desse trecho mesmo que eu destaquei, a minha relação direta é uma relação, assim, muito direta com uma discussão que o Graciliano faz quando ele é entrevistado pouco antes de morrer e pouco antes de lançar Memórias do Cárcere. Ele vai falar um pouquinho de como é que é esse processo de escrita, e o Graciliano vai dizer que a gente não pode enfeitar as palavras, né? Na visão dele, na estética que ele decide adotar, enfeitar as palavras para ele seria um crime. E aí foi automático, assim, fazer remissão a essa passagem do Graciliano, porque quem já leu Vidas Secas, né, e algumas outras obras, estou falando de Vidas Secas porque talvez é a mais conhecida, sabe que uma das formas, pensando esteticamente, de acessar a literatura do Graciliano é justamente por ele não ter toda essa inversão, toda essa construção muito mais complexa e rebuscada que às vezes a gente encontra em alguns outros autores. Isso não é demérito, isso é um estilo por ele adotado, mas que alcança muitas pessoas e que também está diretamente ligado ao enredo. Se a gente for pensar que em Vidas Secas, até as palavras faltavam, que as personagens não tinham nem nome. E não sei se vocês observaram o quanto demora para aparecer o nome da personagem Macabeia. Então, existe um fluxo de consciência muito grande do processo criativo do escritor Rodrigo S.M. para depois apresentar a personagem e as principais personagens que estão ali envolvidas. Então, esse silêncio também é algo que a gente pode pensar como, de repente, um ponto a ser analisado e ser pensado a respeito disso que ele está chamando a atenção. Então, eu fiz essa relação direta
com a discussão do Graciliano no seu ofício de escritor. Eu não sei se as meninas têm alguma relação mais direta para apresentar. Não. Não. A relação só que eu fiz, mas foi a história dos Macabeus. E eu vi numa série que a relação do povo judeu com os Macabeus. Então foi aí que eu lembrei, será que Macabeia é dos Macabeus e tal? Mas foi uma relação muito superficial mesmo. Tá. A série é do This Is Us, que passa uma menina que é judia. Legal. Kátia, você tem alguma relação que quis fazer? Eu acho que quando ele começa, no livro, quando ela começa a falar um pouco sobre a Macabeia, me vem esses autores como Graciliano e o próprio Guimarães, né? Nessa descrição do povo nordestino, de alguma forma, e dessa força do povo nordestino, não sei. De algum modo, eu fiz algumas relações com esse tipo de literatura, mas não especificamente com um ou outro livro, mas com os escritores em si, esses escritores nordestinos, ou até mesmo Jorge Amado, enfim, pensando um pouco nessa caracterização da personagem nordestina, assim. Certo. E Carla? Eu também, Fê. Eu fiz em relação ao Vidas Secas, né, de Graciliano, principalmente quando a família, né, não tem, eles têm tão pouco conhecimento que eles não têm assunto, né, para conversar. E aí eu fiz essa relação quando ela senta no banco com o Olímpio. E aí eles não têm o que conversar, né? Faltam as palavras. E é ruim, porque ela começa a falar só as coisas que ela ouve no rádio, e ele também não conhece aquilo que ela fala, e aí acaba não tendo um diálogo. Legal. Uma outra relação que eu fiz é que eu sou muito... eu sou uma pessoa muito concreta, né? Eu sou concreta e eu gosto de imagens e tal. E quando ele está descrevendo o Olímpico, veio a primeira imagem que veio foi do quadro Operários da Tarsila do Amaral. Eu imagino o Olímpico como um daqueles moços que estão naquele quadro. Foi essa outra relação também que eu fiz. Engraçado ela descrever que ele preferiu ser chamado de operário, né, em vez de metalúrgico. Pensar um pouco nesse contexto também, dessa seleção de palavras para nos designar. Bom, eu vou só destacar aqui um trecho que a Juliana Nagarrama, nossa querida amiga, que também é formadora, junto conosco, lá na DRE Freguesia Brasilândia, ela destacou esse trecho aqui. Será que entrando na semente de sua vida, estarei como que violando o segredo dos faraós? Terei castigo de morte por falar de uma vida que contém, como todas, um segredo inviolável? Estou procurando danadamente achar nessa experiência pelo menos um topázio de esplendor. Até o fim, talvez, o deslumbre ainda não sei, mas tenho esperança. Esqueci de dizer que, às vezes, a datilógrafa tinha enjoo para comer. Isso vinha desde pequena, quando soubera que havia comido gato frito. Assustou-se para sempre. Tem umas passagens bem difíceis, né, e pesadas, e esse campo semântico aqui, de pensar um pouco nessas pedras preciosas, parece que vai anunciar algo tão interessante, e de repente a gente se depara com essa cena de ela ter comido gato frito em outro momento de sua vida. Bom, obrigado, Ju, pela colaboração. Então, esses trechos também, eles nos ajudam a falar um pouco, porque quando a gente está lendo, a gente está, de alguma forma, imerso em um monte de coisa, e os textos, de repente, são uma denúncia daquilo que a gente tem vivido. Bom, então, falamos um pouco a respeito daquilo que nós tentamos fazer alguma relação, que eu acho que isso é bacana. A gente tem algumas perguntinhas, mas antes de fazer algumas perguntinhas, eu só gostaria de fazer um destaque muito rápido dos nomes que são feitos nos livros, né? Então, eu fiz um pouco de incursão aqui para pensar
Como é que a gente trata o livro e essa discussão do livro, como é que ela vai se apresentando? Eu vou só compartilhar com vocês um pouco da minha tela que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo, porque para a gente também é muito novo. Eu vou compartilhar aqui um aplicativo em especial. Vocês conseguem ver? Conseguem ver? Ah, legal. Então, ó, rapidinho, só para a gente pensar, eu não vou me alongar muito, eu fui, assim, na busca de alguns significados, peguei da internet também, depois eu coloco aqui algumas referências, e pensar um pouquinho no significado dos nomes das personagens que aparecem como principal. Então, o Rodrigo, que é o Rodrigo SM, ele é aquele que narra a história, né, e ele está o tempo todo preocupado com a sua carreira de escritor. Pensando um pouco nos significados dos nomes, Rodrigo significa poderosamente famoso, famoso pela sua glória, ou governante poderoso, rei famoso. A origem do nome é germânica, surgiu do germânico antigo, Rodrik, né? E chegou a essa forma que a gente tem hoje, é porque eu acabei excluindo aqui os outros. Então, nesse mesmo campo semântico, a Elo falou da história dos Macabeus, que está naquela série, e a gente também pode pensar, são algumas incursões, porque a gente não sabe se de fato a referência é essa, né, sobretudo da Clarice, mas a gente pode pensar nessa referência ao povo macabeu, né, ou os macabeus, os povos macabeus, que de alguma forma tem uma relação de conflito com dois povos muito tradicionais, ou eu diria muito antigos na face da Terra, que são os judeus e os gregos, e eu achei interessante que a palavra macabeu significa, na língua hebraica, martelo, e na língua grega, o forte ou o lutador. E interessante pensar nessa guerra, né, que esse povo tinha com os judeus e com os gregos, e que de alguma forma tornava essa pessoa, esse povo, um povo gentil, um povo que não estava ali nem para um nem para o outro. Eu também faço algumas extrapolações, pensando um pouco na tragédia, numa tragédia, né, não é grega, aqui é, no caso, inglesa, porque esse texto foi escrito por Shakespeare, e eu fiz uma relação com o nome de uma das tragédias dele, que é Macbeth, né, e pensando um pouco do que é uma tragédia, né, em termos de gênero literário, Tragos, esse deus que exigia, de alguma forma, uma oferta de um sacrifício, e alguém tinha que morrer, né, lembra um pouco toda essa história que a gente vê da Macabeia. E no caso do Olímpico, eu lembrei dessa morada dos deuses do Olimpo, fazendo uma referência especialmente aos deuses gregos, e a Glória, que é a última personagem, que é descrita sempre de maneira muito rechonchuda, grande, gorda, e aí eu trouxe só algumas referências de pensar um pouquinho, que glória pode ser também honra, fama, que se alcança pelas virtudes, que é algo discutível nessa personagem, talentos, boas ações, por características excepcionais, beatitude celeste, bem-aventurança, céu, a glória do reino de Deus. Só para a gente pensar um pouquinho, que de repente esse processo de olhar para esses nomes nos ajudam a pensar nessas escolhas. Eu não sei, por exemplo, se a Clarice pensou em tudo isso, mas eu acho que esse é o barato da literatura, a gente poder fazer diversas conjecturas a respeito dessas escolhas e poder discutir, falar um pouquinho sobre elas, tá? Eu vou fazer um bate-bola rápido, que vocês também podem participar aqui no chat, a gente já está terminando, com a Elo, e aí as meninas também podem participar, é só ligar o microfone. E a gente decidiu fazer com a Elo, porque quando ela terminou de ler o livro, ela escreveu no nosso grupo: gente, eu chorei muito. Eu achei essa leitura muito pesada e tal, e a gente está tentando não escolher leituras tão pesadas em função do tempo que a gente está vivendo. E aí eu acho que é legal a gente fazer esse bate-bola com ela para tentar entender um pouquinho como é que foi esse processo para ela, tá bom? Então eu vou só abrir aqui meu celular para pegar algumas perguntinhas. Essa perguntinha é o que a gente faz no baralho do nosso clube de leitura. Tem dado muito certo, dava certo com os alunos também.
Então, Elô, se você puder, também se você quiser responder aqui, não tem problema, tá? Pode ficar à vontade no chat, a gente já está encaminhando para terminar. Se você tivesse que dar um troféu mentiroso, você daria um troféu de mentiroso para quem? Então, não daria para ninguém. Todo mundo é verdadeiro? Dentro das possibilidades que eles têm, até o Olímpico, que quando ele estava assim, mais interessado pela glória do que pela Macabeia, ele foi tão sincero, né? Então, eu não acho que não tem mentira. Não tem mentira. E isso é que dói, né? Porque a realidade nua e crua. E que personagem você levaria para tomar um café? A Macabeia ia dar um abraço nela. Vocês lembram daquela parte do enredo em que o Olímpico chega a falar para ela que ela saía mais barata que as meninas lá da rua, esqueci o nome da rua, mas era a rua em que tinha muita prostituição, porque para ele, ela só custou um café com leite. E para ela, ter recebido um café com leite de alguém era demais. Eu fiquei também muito triste quando ela toma coragem, tipo, você imagina a elaboração dessa pessoa, e ela pede para ele ligar para ela no escritório. E aí, por que eu vou ligar? O que é isso? É sempre rebaixando. Então, quando ela manifesta um desejo, um simples desejo de uma ligação, ele acaba com ela. É muito, muito pesado. Oi, Lô, e que personagem você levaria para viver algumas aventuras pelo mundo? Depois que passar a pandemia, claro. Eu acho que eu levaria o Rodrigo, coitado, porque ele está num conflito e ele mesmo fez um confinamento para escrever, né? E ele tá mal, ele tá pesado. Eu levaria o Rodrigo para tomar um café. Para ver se, no caso, é para viver aventura agora, não é para tomar um café. Para viver uma aventura, para ver se ele vai dar uma desanuviada. Legal. E depois, você acha que esse livro tem algum vilão? E se esse vilão de fato existe, o que você acha? Ele teve o que merecia? Teve um desfecho que a gente esperava? Eu acho que é um vilão tão contemporâneo, né? Se a gente for definir vilão, é o Olímpico. Que cara é esse? Né? Eu chutaria até em quem ele votaria se ele tivesse aqui em 2020, né? Então ele, para mim, ele é um super vilão. Ele é um super vilão. Ele é esse vilão contemporâneo tão real e tão presente nas vidas de tantas pessoas que a gente conhece e convive. E vocês viram que... Sim. Fala, Kátia. Não, acho que ele é um vilão, inclusive, provocado por essa sociedade, né? É um vilão que a sociedade promoveu. Ele não é um vilão porque ele quer ser o vilão, mas ele é um vilão porque essa sociedade fez com que ele fosse esse vilão e tantos outros que a gente tem aí, né? Desse povo aí, eleitor, deixa quieto. Então, e é interessante a gente pensar nisso, porque ele é descrito assim, ele é o que rouba, é o que já matou, é o que tem um gosto muito estranho de frequentar velórios 2 vezes por semana, né? Então, tem muitas coisas entrecruzadas. O pessoal está comentando aqui, a Carla disse que Clarice é muito intensa, que mexe conosco, né? Que eu estava comentando que a Elô ficou bastante mexida depois da leitura. E eu preciso colocar os 2 comentários do Fernando. A Carla é a nossa amiga também, trabalha lá com a gente. Fernando, nosso amigo, fala o seguinte: precisa levar a Maca num lugar chiquérrimo, com direito a sonho de padaria e doces importados, tadinha, é verdade. Ela é uma pessoa que mereceria, né? E esse eu preciso colocar também. Eu gostei dessa construção, né? Esse é um Olympimínio, certamente. Bom, a gente vai continuar aqui para poder encerrar. Elô, você acha que tem algum personagem que não contribuiu para a história, que não contribuiu para o enredo? Não. E acho que fechar com a cartomante, que dá esse feixe de luz, de esperança, de vida, dá um respiro para ela, uma possibilidade de sonhar e de ter expectativa positiva, foi brilhante. São poucos personagens também, né? Diferente
nosso primeiro livro, igual Harry Potter, que a gente tem dificuldade até de decorar o nome de todo mundo que aparece, né? Acho que todo mundo é cirúrgico na construção, assim. Todo mundo é extremamente importante para o enredo, não é? Muito engraçado. E eu não sei se vocês lembram dessa passagem. Engraçado, quando eu li, eu não me lembrava disso. Porque eu não sabia que ela iria morrer, assim. Mas agora, relendo, a cartomante diz o seguinte: tá vendo aquela mulher que acabou de sair? Por que ela estava chorando? Porque eu disse que ela seria atropelada. E engraçado que já tem um anúncio aí de alguma coisa, né? Bom, e aí, para encerrar, nossa última pergunta, a Elô já falou qual foi o trecho que deixou que a deixou mais revoltada, e por isso eu não vou retomar, que foi aquele do fio de cabelo, né, Elô? E se você chegou a ter... a gente fala muito dessa ideia de pensar a narratividade dentro daquele quadradinho que às vezes a gente quer descrever para os alunos, mas existem momentos de tensão que estão para além do clímax, né? Tem algum momento de tensão no enredo que você gostaria de destacar e que momento que você acha que você ficou muito tensa durante a leitura e se isso contribuiu para a continuidade ou não da leitura do livro? Eu fiquei muito tensa que mesmo que ela estivesse num relacionamento horrível, eu fiquei muito tensa na reação dela de quando o Olímpico ia terminar com ela. E eles caem na risada, né? Termina assim, né? O último diálogo deles são os dois caindo na risada, né? Então eu fiquei muito tensa nessa parte. E a Glória é maior talarica, né? Com a tia, né? A relação dela com a tia é de matar qualquer perspectiva de um ser humano saudável, né? Também eu fiquei bem tensa. Bom, e é isso. Deixa eu só destacar aqui a Regina, nossa amiga aqui também, que já foi nossa formadora lá na secretaria. Ela está dizendo, gente, que o meu PowerPoint foi demais. É que esse negócio de professor, live, a gente não consegue se desvencilhar, né? Bom, e você quer fazer mais algum comentário, Lu? Eu já fiz as perguntas que nós tínhamos pensado aqui, algumas delas a gente... Eu queria fazer uma pergunta para a Elô. Sim. Vai lá. Né, já que ela mandou aquela mensagem para a gente. Elô, eu queria que você falasse da história. Qual foi o seu momento explosão do livro? Explosão. Foi uma explosão frustrante, né? Porque, para mim, assim, quando é muito legal a sacada, né, de colocar quando ela começa a ter pulso de vida e de compreensão de quem é ela mesma e de autoconhecimento e de reconhecimento de sensação, tá lá escrito explosão, né? E isso vai ficando mais presente no final do livro. E quando ela sai da cartomante, eu achei que, ela ia passar aquele batom vermelho que ela passa lá no começo e ela ia conseguir se encontrar e tal. Mas não, é horrível, ela morre. Então foi muito triste para mim. Esse foi o meu momento de explosão de alegria e depois de 2 páginas eu caio de novo. É bem isso mesmo. E o fim é essa mistura de sensações. Eu coloquei aqui para a galera responder, e eu de verdade não conseguiria responder, porque nessa ideia de não enfeitar muitas palavras, parece que os locais também não são muito enfeitados e pouco convidativos, né? Porque eu não consigo pensar num lugar que eu queria passar as férias. E vocês? Tem algum lugar? A não ser a referência a Alagoas, né, que é o meu estado natal, mas eu não gostaria de passar nessas condições. Que no seu caso, né, sempre defende, mas eu acho que não tem uma imagem que faz com que a gente queira passar as férias. Mas eu queria bem dar uns chacoalhões nesse Olímpico e nessa tia. Eu preciso dizer isso para vocês. Legal. Bom, então se você tiver alguma imagem, algum lugar que você gostaria de passar as férias, você também pode colaborar aí com a gente no chat. É engraçado a gente pensar isso, né? Porque, em geral, quando a gente lê muitos livros, tem lugares que a gente quer visitar, né?
E nesse, de verdade, eu não consigo me lembrar de nenhum. É tudo muito triste para a gente pensar a esse respeito. Bom, e aí nós vamos nos caminhar para os finalmente, né? Pensando um pouquinho, como nós todos somos professores, e não somos os alunos que tínhamos notas baixas no ensino médio, que escolheu ser professor por acidente de percurso. Falo por mim, especialmente, é uma escolha de muito tempo da minha vida. Então, nós também pensamos neste espaço, que é o espaço da sala de aula, de como é que a gente poderia transpor essa discussão de formar novos leitores, né, para que saibam também, de alguma forma, valorizar esse bem simbólico que é a literatura que a gente tem. Vocês falariam de alguma potencialidade do livro para a formação de novos leitores? Vocês gostariam de fazer algum destaque? Não? Eu penso que, principalmente a questão de adjetivos, né, e como ele vai fragmentando e apresentando os personagens, né, principalmente para os nossos estudantes pequenos, eles acham que eles têm que descrever tudo logo no início de uma produção e que ele já tem que caracterizar todo mundo e aí sim começar o enredo, né, isso é algo bem comum da escrita dos nossos estudantes, principalmente até o 6º ano, 5º ano, né? Então eu começaria, não, claro, né? Assim, mas eu acho que seria algo interessante para trabalhar, né? Não com esse enredo, acho que é muito pesado para crianças pequenas, mas acho que tem uma potencialidade formativa de como o personagem vai sendo construído até a última página, né? Então acho que é bacana pensar nisso. Lembra um pouco isso que a Cecília falou, né? De ser um bom exemplo para os alunos para escrever, o que ajuda a organizar as ideias. Isso é bacana. Talvez não seja com os menores, mas no ensino médio, ou mesmo nos anos finais do fundamental, uma literatura que daria para fazer um trabalho, né, pensando nessa mediação. Eu gostaria de destacar, nós estamos vivendo tempos muito difíceis e muito longe de falar. Tem a morte, tem a vida, como a gente já viu por aí em algumas partes da cultura, mas é também de considerar a morte como uma etapa das nossas vidas, né? E falar disso com os nossos alunos, sobretudo em tempos tão difíceis, de repente de contabilizar esses saldos que serão bastante negativos, né? Quando a gente retomar, eu acho que é um livro que nos faz pensar sobre a morte, né? Também, mas no momento de epifania da própria Macabea e de um fluxo grande de consciência do Rodrigo SM, a gente vê ele fazendo uma discussão sobre o que é esse final e de pensar que a morte, de alguma forma, também pode acender outras coisas, né? A Kátia tinha destacado em nossa conversa anterior, na última página, na penúltima página, esse trecho que diz assim, o instante está na página 86 na minha versão, é aquele átimo, momento, né? De tempo em que o pneu do carro, correndo em alta velocidade, toca no chão e depois não toca mais, e depois toca de novo, e etc, etc. No fundo, ela não passara de uma caixinha de música meio desafinada. E eu vos pergunto, qual é o peso da luz? E agora, só me resta acender um cigarro e ir para casa. Meu Deus, só agora me lembrei que a gente morre. Mas eu também não esquecer que, por enquanto, é tempo de morangos. Sim. Então, eu acho que, às vezes, esse é um tema muito difícil para a gente lidar com os nossos alunos. Eu gostaria de deixar uma sugestão, não ganho nada com isso, eu vou só compartilhar a minha tela aqui em especial, deixar uma sugestão muito rápida, deixa eu ver se consigo abrir aqui, de um livro do Ilan e de outro autor, eu sempre esqueço, a gente sempre fala do autor que a gente mais conhece, né? O Ilan é aquele autor, o mesmo autor de Até as Princesas Soltam Pum, e ele escreveu com a Ade Streck, eu acho que é assim, não sei pronunciar esse nome, mas é um livro interessante que se chama Silêncio, 12 histórias universais sobre a morte. Nas primeiras páginas, o Ilan, que também é psicólogo, é mestre, doutor em educação, ele fala um pouquinho de como é que a gente pode abordar esse tema com os alunos, e aqui tem 12 histórias universais para, de alguma forma, entrar
nessa discussão com alguns dos nossos alunos, e aí independente da idade, de qualquer outra coisa. Eu acho que isso traz uma potencialidade, sobretudo nesses dias que nós temos vivido, para discutir um assunto tão delicado, né? Não sei se vocês aqui também no chat gostariam de participar, nós estamos encerrando. Alguém ia falar? Carla? Não? Essa parte do livro deixa a gente muito triste. Eu vou falar. Uhum. Que essa parte do fim, né, fez, por esses momentos que nós estamos passando, né, me fez pensar e repensar. E como eu até comentei com vocês antes, não precisa da morte física, né? A gente, quando ele diz aqui, né, Macabeia me matou. Ela estava, enfim, livre de si e de nós, né? Com tudo isso que nós estamos passando, né? Acompanhando tudo isso, talvez para a gente precisar ter, né, morrer no sentido não físico, né, mas para a gente repensar aí a nossa vida depois de tudo que se voltar ao normal. Bom, e aí, gente, só para encerrar, a gente gostaria de convidá-los, a gente tem dado um prazo de 15 dias, quase 20, para leitura, dizer que o nosso canal está aberto, que a gente gostaria muito de ter outras participações aqui, de aumentar um pouco o layout. A gente pode ter até 6 pessoas interagindo ao mesmo tempo e anunciar o nosso próximo livro. Então, a gente veio fazendo uma escolha daqueles livros que estão em edições comemorativas, como o do Harry, da própria Clarice, e aí até privilegiamos um pouco a editora, né, que é a Rocco, que detém os direitos autorais desses 2 autores, e nós gostaríamos de convidar vocês também a pensar um pouquinho, como nós também somos professores, de encorajar os nossos alunos que vão fazer vestibular depois de um tempo tão turbulento, de várias ausências, dessa necessidade de ter mais momentos de interações, né, com os professores. Então, a gente decidiu selecionar alguns romances em especial, daqueles que vão tematizar as discussões nos vestibulares, e começamos por um que está previsto na FUVEST, que é o Mayombe, do Pepe Tela. Eu vou colocar aqui, para quem, a gente está em tempos difíceis, então a gente sabe que não dá para ir à livraria ou ficar pedindo, para quem tem Kindle e essas coisas todas, dá para pegar. Então, o nosso próximo livro que a gente pretende discutir é o Mayombe, do Pepe Tela, esse angolano que nos encanta muito com a sua literatura, e nós não vamos pensar em dar aula para vestibular, não é isso, mas é encorajar um pouquinho os nossos alunos, sobretudo do ensino médio, que vão ter que passar por isso, né? A gente sabe que, se Deus quiser, em breve nós vamos passar por tudo isso e vamos retornar, não sabemos como estaremos como resultado, mas também encorajar esses meninos que vão prestar provas e que, de alguma forma, precisam desse apoio. Então, a ideia é a gente discutir o Mayombe, do Pepe Tela, e a gente quer muito convidar vocês para que vocês nos ajudem participando, e deixamos algumas recomendações, fazer a leitura do livro, destacando aqueles pontos que vocês acham que são bacanas para a gente discutir aqui, para que a gente torne cada vez mais isso daqui, de fato, um diálogo, e que a gente possa, de alguma forma, promover a leitura, ainda que seja por um meio virtual, como nós estamos aqui, e quem sabe, quando a gente voltar, poder fazer um mega encontro com café, doce, salgado, tudo light e presencial, para a gente comemorar bastante essa nossa estadia, né, dentro de casa. A gente vai compartilhar com vocês, depois a gente põe nos nossos comentários, um link que dá desconto no site da Amazon. O livro está mais ou menos R$ 44,90 para quem quiser comprar um novo, e aí um descontinho de alguns por cento, vai dar mais ou menos uns R$30,10 o livro, dá um bom descontinho aí para quem quiser tê-lo, novo, tal. Aí a gente vai compartilhar. Quem segue a gente ganha um desconto. O Fernando falou aqui, ó, Rocco, patrocina a CAF, demorou, né? A gente tentou muito.
E uma dica bacana aqui da Lúcia, a Lúcia também usa esse nome no Face, ela diz que a editora Pulo do Gato, que é uma editora muito bacana mesmo, né, para trabalhar com crianças e adolescentes. Inclusive, a Lúcia deu um livro de presente para minha filha, para Beatriz, de uma ave, que é trabalhando exatamente a temática da morte. Ela fala, tem excelentes livros que abordam a morte de forma muito sensível, vale conhecer o catálogo da editora, é verdade. E aí eu acho que é bacana a gente pensar também. Bom, nós agradecemos as manifestações de carinho da Regina, da Ju, e agradecemos também a paciência de nos escutar por 1h e 5 minutos. O vídeo vai ficar aqui, a ideia é que no próximo a gente possa disponibilizar também no YouTube, concomitantemente, né? E depois nas nossas redes sociais. Compartilha, dá like, dá joinha. Não porque a gente vai ganhar alguma coisa com isso, mas eu acho que promover o clube de leitura e incentivar que a leitura continue é talvez um dos maiores objetivos do nosso grupo. É isso, gente. Eu vou me despedir por aqui, as meninas vão se despedir e a Carla apresenta o porquê que ela está chamando Literatura na Vida, né, Cá? Por que ela não colocou o nome dela aí? Porque ela tem um blog lá no Instagram, acho que vale a pena falar. Eu falo primeiro, tchau, então. A gente agradece a participação de todos e todas pelos comentários. Esperamos vocês para a próxima live. E assim como o Fê disse, compartilhem, divulguem, para a gente poder levar aí o gosto pela leitura e compartilhar e ter muitas visualizações, mas nesse sentido de incentivar a leitura mesmo. Esse é o nosso objetivo. Um beijinho. Ler sozinho é bom, mas ler junto é muito melhor. Tchau, gente. Obrigada, viu? Tchau, gente. Obrigada pela oportunidade de compartilhar com vocês as nossas leituras. Muito obrigada. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Bom restinho de quinta-feira.